Galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou iniciar um novo quadro aqui no canal. O nome do quadro vai se chamar I Had No Idea, que basicamente significa eu não tinha ideia. Então eu vou trazer vários convidados diferentes e cada convidado vai falar um pouco de si, como que está sendo a experiência dele aqui na Austrália ou dela. E no final do vídeo a gente vai falar duas coisas que a pessoa não tinha ideia sobre a Austrália e acabou conhecendo e descobrindo aqui. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga Vanessa. Oi. Se apresenta para o mundo, para o YouTube, para todas as pessoas. Bom, meu nome é Vanessa. Vim para a Austrália mais ou menos uns 6 anos atrás. Vim com já 36 anos e vim apenas para ficar 6 meses. Resumidamente é isso. 6 meses, já está aqui quanto tempo? Vai completar 6 anos em alguns dias. 6 anos. 6 anos. Passa rápido demais, né, mano? Muito rápido. E como é que tem sido? Você já veio aqui pra Sydney ou você foi pra outros lugares? Veio para ficar assim. Sim. Não, fazer um tiro. Desculpa, eu bebi antes. É verdade. Cheers. Tem que completar minha taça. Mas vai falando pra gente, então. Você veio pra cá. E, tipo assim, por que você decidiu, na real, vir pra Austrália? Ok, vamos lá. O principal motivo que eu decidi vir para a Austrália foi para melhorar o meu inglês, que eu acredito que é um dos principais motivos de todo mundo, né? Sim. Eu acho. O meu também foi. E então eu tinha um trabalho no Brasil que, por ser multinacional, me exigia ter um bom inglês para fazer negociações, reuniões, atender ligação e tudo mais. E cada vez que eu era colocada nessa situação, me dava uma dor gigantesca no estômago, ansiedade. E eu sentia que era a única coisa que me faltava para eu estar completa profissionalmente era falar inglês. Falar inglês com confiança, né? Sim. E então, assim, eu posso dizer que esse foi o principal motivo. Tanto que era para ficar somente 6 meses. Não, acho que eu mencionei isso no começo. Então, era para ficar só 6 meses. E depois de 6 meses, eu vi que não era suficiente. Então, nos seus primeiros 6... Mas você já veio com uma base ou não? Eu vim com uma base. Você já sabia alguma coisinha? Sim. Eu vim com uma base porque eu já costumava viajar para outros países. Sim, legal. Então, eu já tinha estudado no Brasil. Então eu tinha aquele inglês que eu conseguia viajar. Sim. Então, teve até uma viagem que eu fiz que eu era a única dos meus amigos assim que falava melhor. Então a gente conseguia. E é sempre aquela que vai pedir coisa, pedir comida. Que é o básico. Todo mundo fala com você, pô, pede isso aqui pra mim. Exato. Fala com ele, o que é isso aqui? Então, era o inglês que eu tinha. Uhum. E eu comecei a estudar no Brasil, eu acho que eu estava com 25 anos. Então, assim, eu vim pra Austrália, pra ter uma ideia de idade e tudo, eu vim pra Austrália com 36. Com 36. Com 36. E eu comecei a estudar inglês com 25. Que foi uma idade que eu tive condições no Brasil de pagar por um curso. Porque Sim. muitas pessoas conseguem estudar. É um pouco raro, né? A gente tem que ser realista no Brasil. Exato. Assim, não que aqui também não seja, mas é um planejamento, né? Sim, exatamente. Eu, assim, pra quem tem condição de estudar no Brasil, já vai ser um desde pequenininha, né? Cara, aproveita. Quem tem pais que conseguem pagar, aproveita. Eu falo isso muito pra um primo meu que tinha essa possibilidade. Cara, aproveita, estuda e tal. Porque no meu caso, como eu só pude estudar quando eu pude pagar, então comecei a estudar com 25 anos no Brasil. Então era um inglês que eu tinha, que era esse de estudar em escola de inglês já mais tarde, não um inglês quando você começa a estudar de pequenininha. Daí quando chegou já sentiu essa diferença, poxa, então, tipo assim, meu inglês não tá... Na verdade eu já vim com essa consciência de que não tava. Ah, tá. Porque eu tinha alguns amigos com quem eu conversava, ou que já tinham feito curso de inglês, e eles falavam, caramba, a gente vai achando que a gente fala super, chega lá a gente vê que não fala nada. Não é nada disso. E o pouco que eu pesquisei da Austrália, eu tinha visto algumas pessoas falando isso também. Caramba, eu cheguei achando isso aqui, mas o inglês da Austrália é diferente. Diferente, pessoal, eles têm um acento muito forte, né, um sotaque, então, assim, mesmo quem tá há muito tempo aqui, né, ainda passa sufoco, velho. É desafiador. É bom você ir fazendo inglês e se acostumando com os sons, né, assim, para poder chegar aqui e as coisas ficarem mais fáceis, porque
Você vem com inglês, você consegue trabalho mais fácil, né? Sim. E, poxa, sem inglês você passa um pouco mais de dificuldade. Não é que não vai conseguir, né? Eu acho que assim, você consegue vir sem inglês, se quiser, né? Eu acho que força de vontade é uma das coisas bem importantes também, né? Exato. Eu acho que é muito da sua personalidade. Porque nesses anos aqui, eu morei em muitas casas, dividi apartamentos, casas com muitas pessoas, diferentes níveis de inglês. E uma coisa que me inspirava eram pessoas que chegavam aqui sem falar nada. Sim. E, cara, eles iam com a cara e a coragem com o Google, que hoje existe, né? Anos atrás não tinha. Anos assim, que o meu primeiro intercâmbio não existia Google Translator. Você tinha que ir com o dicionário, hoje existe. Então, quando eu vi aqui, por mais que eu vim com uma base de inglês, a minha personalidade, às vezes eu tinha vergonha, né? Você fica um pouco mais tímida de falar e tal. Eu via pessoas que não tinham base nenhuma, veio do zero, e elas iam com a cara e a coragem. Cara, isso me motivava. Sim. Eu via e falava, caramba, se essa pessoa que vem sem nada e tá indo e tá arriscando esse tipo de trabalho, por que eu que vim com alguma coisa não? Então, é muito personalidade também. E eu, pelo menos, me inspirava nessas pessoas, não importava que elas vieram sem falar nada. Me encorajavam a se arrisque mais, se desafie mais. Então, com certeza é possível, porque... Sim, show. A gente vê aqui, né? Não, tem muita gente que vem sem inglês e consegue. Assim, se você conseguir se preparar um pouco mais, se prepare, melhor, né? Porque é melhor. Tudo na vida é melhor a gente estar preparado, né? Sim. Então, assim, se puder ter uma base, venha com uma base e tal, vai te ajudar. Mas tá, aí você veio, vou cursar inglês e tal, cursou os primeiros 6 meses, poxa, não tô ainda naquele nível expert da parada. Sim, então, é porque a gente vem achando que 6 meses é suficiente, né? Eu tinha feito um mês de Canadá. Então você fez antes de vir pra cá, pro Canadá. Isso. Show de bola. Só que foi uma experiência totalmente diferente, porque em um mês no Canadá, eu acho que como eu tava mais em contato com pessoas que não falavam português, em um mês pra mim no Canadá, eu voltei pro Brasil e falei, caramba, eu tô falando muito. E por coincidência, naquele momento eu tinha contato com algumas pessoas no Brasil, que era... uma pessoa era do México, outra pessoa era de Londres, e eles falaram, Vanessa, seu inglês melhorou bastante nesse um mês. Então eu falei, nossa, que bacana, né? Então fiquei mais confiante. Então eu vim pra Austrália com essa expectativa de que, poxa, se um mês no Canadá me ajudou, 6 meses na Austrália, vai voltar afiadíssima. Mas não, eu acho que N aspectos influencia qual vai ser a sua relação aqui, qual é o seu contato com o inglês aqui, eu acho que influencia, né, Vi? Contato, o quanto você vai se desafiar em colocar em situações que você fala inglês. É verdade. O quanto você vai ficar rodeada só de pessoas que falam português. E o país, que é uma cultura totalmente diferente também do Canadá. Então, 6 meses eu vi que realmente não era o que eu queria. E como eu tava procurando voltar pro Brasil e com mais confiança lidar com os desafios do meu trabalho, falei, ok, não é suficiente, vamos renovar. E todo mundo aqui fala dos cursos técnicos. Sim. Né? E aí você já renovou para um famoso VET. Exato. Porque todo mundo, não, porque os cursos são ruins e tal. Eu falei, não, eu vou estudar no meu primeiro curso, eu acreditava nisso. Não, eu vou dar uma melhor. Não vou pagar assessments, porque tem uma questão aí dos assessments, que a gente tem que explicar, né, Vi? O que são os assessments? Os assessments são os trabalhos que a gente tem que fazer. Entrevistando Vitinha. São os trabalhos que a gente tem que fazer como se fosse o quê? Uma lição de casa? Uma lição de casa, exato. Entendeu? Exato. Então assim, você estuda a matéria e depois você tem que fazer um trabalho sobre a matéria, né? Enfim, depende da matéria que você for ter, você vai ter que fazer alguns trabalhos, não é um só, tá? E, enfim, aí você começou Esses são os assessments. Então, enfim, tem todo assim, aqui na Austrália tem pessoas que pagam outras pessoas para fazer esses assessments, enfim. E eu vim muito determinada, não, que eu quero fazer um curso que não precisa ser o mais caro do mundo, mas também não quero o mais barato, porque eu quero realmente aprender inglês. Escolhi cursos voltados para a minha área no Brasil, que é business. Não sei se precisa falar um pouco disso, que assim, eu sou formada então em administração de empresas, trabalhava na área de compras no Brasil e na área de auditoria também. E então essa parte é importante falar, que assim, quando eu vim,
a minha profissão já não estava na lista. Então eu vim consciente que a minha profissão não está na lista aqui para imigrar para a Austrália. A lista que ela está comentando é a lista que nós temos de demanda das profissões aqui na Austrália. Assim, por exemplo, se você é mecânico, tá na lista, pode vir para a Austrália, que assim... Carpenter, que é carpinteiro. Carpinteiro, chefe de cozinha. Chefe de cozinha, nurse, que é... Enfermeira. Então tem várias profissões no qual você pode... A Austrália está precisando dessas profissões, né? Dessas pessoas que são... Essenciais para o país. Que trabalham nessas Exato. áreas, enfim. E aí você acaba sendo mais fácil para você migrar para a Austrália. Isso. E como a Van estava explicando que a profissão dela não estava nessa lista, então ela já, né? Eu vim consciente de que seriam 6 meses. Se eu curtisse, eu poderia ficar mais. Mas eu vim com essa consciência de que minha profissão não estava na lista. Mas mesmo assim, eu vim com meu currículo já em inglês no LinkedIn, que é um aplicativo, né, que facilita você a se conectar com o mundo todo referente à sua profissão, arrumar outras oportunidades. Ele já estava em inglês quando eu vim. Eu vim com meu currículo brasileiro, porque aqui a gente cria um outro, né, que é uma outra coisa. Uhum. Também traduzindo em inglês, vim com meus certificados do Brasil, faculdade, pós, todos traduzidos. Ainda, assim, né, tradução juramentada, caso eu precisasse. E vim com a mente aberta assim, bom, se for pra eu ficar e se surgir oportunidade na minha área, eu aplico, mas não vim assim, nossa, que eu preciso ficar na Austrália, porque... Mas eu vim meio que preparada se isso acontecesse. Se o universo vier... Você veio, tipo assim, com mente aberta pra pegar diversos trabalhos? Sim. Ou você veio, tipo assim, vou só aplicar pra minha área do Brasil? Como é que foi isso? Ótima pergunta. Vim 100% aberta, porque essa questão da minha profissão era muito segundo plano. Então, assim, se surgir, se alguém me procurar, meu currículo vai já estar em inglês, meus certificados vão estar traduzidos, mas eu não vim focada nisso. Até porque eu vim, realmente, o meu foco era estudar o inglês, era melhorar o idioma, a fluência. Então, eu vim muito mais aberta para todas as demais profissões que tinham aqui do que a minha área. Sim. Porém, assim que eu mudei meu currículo, alguns dias ou semana antes de eu vir, que eu coloquei que eu estava na Austrália, e uma coisa também que, né, a gente vai conversando assim, eu cheguei em Gold Coast, não vim para Sydney. Porque hoje estamos em Sydney, né? Sim, hoje a gente fala aqui de Sydney. Isso. E por que você foi para Gold? Então, só para não perder o caminho do LinkedIn, né? Vamos continuar. Mas não perder depois do motivo que eu fui para lá. Eu, então, antes de vir algumas semanas, coloquei que eu estava na Austrália e assim que eu mudei, meu currículo estava em inglês, talvez há mais de 1 ano atrás, antes de eu vir para cá. Quando eu mudei que eu estava na Austrália, eu já recebi uma mensagem de uma empresa de Headhunter, que Headhunter seria empresas que caçam talentos, né? Acho que a tradução de Headhunter é caça-talentos, que existem muitas no Brasil e no mundo todo, que procuram profissionais especificados e qualificados para alocar em posições específicas em empresas, normalmente empresas boas. Então, eu recebi um contato já dizendo, Vanessa, você já tem trabalho na Austrália? Já perguntando qual é o seu tipo de visto. Então, na sequência, eu já respondi e foi o meu primeiro contato, e foi quando eu fui vendo que realmente, como visto de estudante, já era um empecilho para minha área. Entendi. Mas tudo bem, vim super consciente disso, não deixei de estar com o meu LinkedIn atualizado, não deixei de aplicar se eu ver alguma vaga e não deixei de responder, mas eu vim ciente disso. Tá. Porque o que acontece, gente? Quando a gente tem um visto de estudante, a gente tem certas limitações. De horas de trabalho. De horas, enfim. Então, quando você está buscando um emprego, por exemplo, sei lá, na área da Van, no caso, que é... Compras. De compras. Ou suprimentos. E às vezes você acaba perdendo por conta de outra pessoa que, por exemplo, ou é australiana, ou tem todos os direitos de trabalho aqui do país, tá? Então, por isso que muitas das vezes a galera chega aqui e, né, tem que arrumar vários tipos de empregos para poder pagar as contas, né? Sim, porque a qualificação que a gente tem no Brasil não é simplesmente válida na Austrália. Então, toda a minha faculdade, a minha pós-graduação que eu tinha no Brasil, toda a minha experiência profissional, de nada muito que adiantava se eu não tinha... Primeiro que o visto para trabalhar aqui, com visto de estudante eu fico limitada. E para grandes empresas isso é um fator limitador, assim, gigantesco. Em 6 anos de Austrália eu continuo com essa limitação, né? Sim. Mas a gente pode
falar disso mais pra frente. Por que eu escolhi Gold? Gold, por que você foi pra Gold Coast, então? Porque assim, quando você vai fechar o intercâmbio, a pessoa fala assim, a gente tem aqui um leque de opções. Sim. Você tem Gold, você tem Sydney, você tem Melbourne, você tem Perth, Adelaide. Yeah. Então, tipo assim, por que você decidiu ir pra Gold? E o que te fez ir pra Sydney também? Ok. Bom, realmente teve toda essa... Quando você vai numa agência de intercâmbio do Brasil, eles vão te abrir leques de opções. Minha recomendação é muito você também... Quanto mais você se conhecer, melhor para você fazer essas escolhas. Por quê? Vão ter, assim como no Brasil, locais que vão ser mais frios, locais que vão ser um pouco mais quentes. Embora o que você ouve das agências no Brasil não, o clima é igual ao Brasil. Não é, gente. Não é. Aqui é muito mais frio. Seja a maioria dos lugares aqui faz muito mais frio do que no Brasil. Porém, como eles vendem que, olha, por exemplo, Melbourne é parecido com Curitiba. Então, mais frio, você escolhe Melbourne. Sydney, todo mundo escolhe Sydney, que é a cidade, acho que mais popular aqui. São Paulo, digamos. A pessoa fala que é São Paulo, né? Isso, equivalente a São Paulo, no Brasil. E Gold é equivalente a Rio de Janeiro. Então, acho que você não gosta tanto de frio. Gold é bacana, tem muitos passeios, tem parques, tem vida noturna, tem praia. E eu sou de São Paulo, que eu não falei no começo, né? Porque é muita informação, mas assim, eu sou de São Paulo, no Brasil. Aquela vida busy, estressante, prédios, trânsito. E eu vim pra cá, foi uma das coisas, um dos meus objetivos também, assim, era meio que ter umas férias da minha vida no Brasil. Então eu não estava procurando essa mesma vida workaholic, estressante, trânsito e busy. E quando das opções, Gold me pareceu a mais próxima daquilo que eu queria. Então por isso que eu acho que é importante você também saber um pouco o que você quer, o que você tá buscando. Isso é legal. Você se conhecer, saber o que você busca, né, pra você. Sim, e lá é incrível, gente. É meu lugar favorito aqui, ainda continua sendo. Eu já fui pra lá em 6 anos, acho que 5 ou 6 vezes. Nossa, você realmente gosta. É o lugar da Austrália onde eu já estive mais vezes. Toda oportunidade que eu tenho, se eu quero sol, se eu quero me sentir bem, eu vou pra lá. Porque eu tenho memórias, assim, muito boas. Pra quem mora em São Paulo, dá pra saber um pouco daquela nossa vida, né? Estressante, prédio, trânsito. Eu morava em frente à praia, com vista pro mar, assim. Eu vi o sol nascer todos os dias. Nossa. Quando eu cheguei, eu não estava trabalhando. E como o meu propósito, como eu falei, em nenhum momento eu mencionei que o meu propósito para vir para a Austrália era trabalhar. Então, embora eu cheguei e mandei uns currículos, que uma das coisas que eu descobri, embora a gente vai falar depois no vídeo, mas uma das coisas que eu descobri chegando aqui era que eu tinha que fazer um currículo fake. Fake, que seria um currículo falso. Mentira, meu currículo, eu não fazia ideia disso. Eu falei, como assim? Eu nunca fiz isso no Brasil. Eu achava que eu podia usar o meu currículo mesmo e ser uma cleaner, que é uma faxineira, você trabalhar num restaurante de garçonete, qualquer outro trabalho que eu achei que pudesse usar o meu currículo. Sim, é bem comum, né? A galera sempre pega, por exemplo, se você quer trabalhar num café, então você vai montar o seu currículo pronto para quem quer trabalhar em café. Então não adianta você chegar e falar assim, eu trabalhava com, sei lá, compras com marketing no Brasil. Você vai entregar seu currículo, o cara vai falar, beleza, tchau, vai embora. Então a galera costuma colocar, por exemplo, já trabalhei de barista não sei aonde, já trabalhei não sei o quê. Então cada currículo específico para cada área. Isso. Tanto que hoje, depois de praticamente 6 anos, eu tenho um currículo para cleaner, que é faxineira. Eu tenho um currículo para trabalhar de bar staff, que é quando você trabalha nos eventos vendendo as bebidas. Eu tenho um currículo... eu tenho o meu mesmo, o original do Brasil, em inglês. O verdadeiro. Apesar que agora todos eles são verdadeiros, agora né? Agora são porque eu já tenho experiência. É porque quando a gente chega que não tem experiência, isso assim é comum, tá? Você fazer isso. É muito louco. Tanto que se a gente for falar um pouco disso, assim... Eu trabalhei, por exemplo, eu tinha meu trabalho fixo no Brasil, né? Na época que eu era auditora, por exemplo, eu, no final de semana, teve uma época que eu ajudei meus tios em festas de aniversário. Meus tios tinham como se fosse uma empresa de decoração de festas infantis. Legal.
Então, eu ia passar o final de semana com eles, porque eu sou apaixonada por eles, e aproveitava e ajudava eles nas festas. E minha tia, você não quer aproveitar e trabalhar? A gente paga, tal, assim, por que não? Então não era pelo dinheiro, era por estar com eles, era por toda a situação de estar com eles. E ali eu ajudava eles a montar, decorar as festas, e no final, a gente, por exemplo, tinha dias que a gente podia ter 4 ou 3 festas no mesmo dia. A gente ia decorando, e no final eu trabalhava também de garçonete. E as pessoas me adoravam. Então já tinha uma experiência que não era tão fake, mas lógico que eu falava que eu trabalhava mais tempo, como se fosse um emprego permanente. Então essa experiência com a minha tia não era fake, a parte fake, assim, a parte... Você dá uma incrementada, né? Isso, você dá que não era 100%. E as outras eu precisei corrigir. As outras eram mentiras. Qual foi o primeiro emprego? Qual foi a primeira coisa que você conseguiu de trabalho aqui? Então, em Gold... bom, eu morei em Gold Coast 4 meses. Sim. Em 4 meses, eu peguei um cleaner, que eles chamam de end of lease, que é quando alguém vai deixar o apartamento. Então, por exemplo, a gente mora aqui. Se a gente tiver que entregar esse apartamento, tem que ter uma faxina geral zona. Sim. Pra entregar a chave. Em perfeitas condições, então a galera dá aquele grau, limpa tudo bonitinho. E é uma limpeza mais pesada. Pesada. Mais pesada. E eu lembro que eu vi no grupo do Facebook de Gold, a dica é também, chegou na Austrália, entre em todos os grupos de job. Boa. Todos. Também. E eu fiz isso. E assim, eu não tive essa dica, mas eu simplesmente fiz. Sim. Tá? Então entrei Nani, Jobs em Gold Coast, em todos os idiomas. Se é brasileiro, também brasileiros em Gold Coast, entra Jobs, os grupos em inglês, os grupos em português, entra em todos eles. Então eu ficava o tempo todo ali olhando. Consegui um end of lease. E experiência? Nenhuma. Mas ali falei que sim, falei, olha, você precisa de mais uma pessoa? Ela, não, olha, Vanessa, se você tiver alguém pra vir com você. Aí peguei, mandei uma mensagem pra uma amiga que eu sabia que fazia. E falei, amiga, consegui um cleaner, precisa de uma outra pessoa, você quer ir comigo? Claro, Van, tal. Maravilhoso, então vamos. Fechei e fomos lá fazer. Eu tenho um vídeo, ou tinha, porque eu não sei se ele tem, mas eu mandei pra minha família na época. A gente super se divertindo fazendo esse cleaner. Caraca, que legal. Eu e ela, e tinha na época uma novela passando das Empreguetes, não lembro agora, no Brasil. E a gente colocou a música, que era tema dessa novela. Tava rolando lá. E a gente colocou a música, gravamos a toda a minha família e dançando. Esse foi... Primeiro trabalho que você pegou. Não me lembro quanto foi que pagou. Sim. Isso foi quantos anos atrás? Sei lá. Quase 6, né? Porque quase 6 anos atrás. Foi assim que eu cheguei, eu tava em Gold ainda. Então, foi esse e depois um outro que eu fiz com uma outra brasileira também, que me chamou pra fazer um cleaner com ela. Eu só lembro, gente, que assim, é muito, pelo menos é o sentimento que eu tive, né? Então é tudo muito pessoal. Primeiro dólar, né? Não sei quando se a primeira coisa que entra, que fala, caraca, entrou uma graninha. Você ganhar em dólar, o primeiro dólar, assim. Eu fiquei muito feliz. Eu não lembro quanto foi esse end of lease, mas eu não sei porquê, assim, falando agora sobre isso, que também vim. Não sei porquê, eu só lembro do 50, que foi com a outra brasileira. Do end of lease eu não lembro quanto que a gente recebeu, mas o segundo, que foi com uma brasileira, que já estava aqui há mais tempo, eu lembro que foi 50. 50. Quantas horas de trabalho? Feliz. Não lembro, Vi. Não lembro, tá. Já estou com 42, só pra falar, porque de repente, então tem coisa que eu não lembro mais. Não, e já faz um tempão, tanta coisa, porque assim, as coisas acontecem assim muito rápido aqui, né? Sim. A dinâmica na Austrália assim, você tem que se mudar do nada, você muda de cidade, você conhece pessoas diferentes, muda de emprego. Então é normal você acabar, né, tipo, não lembrando 100%. É por isso que eu lembro dos 50, dos primeiros 50. Se eu não me engano foi com essa outra brasileira. E eu lembro que eu fiquei super feliz com aqueles 50 dólares. Nossa, que maravilha. E eu não lembro da primeira, é engraçado. Então, praticamente em Gold eu trabalhei 2 vezes. Se a gente for falar um pouco, óbvio que eu acho que agora tá um pouco diferente, porque depois do Covid muita coisa mudou. Sim. Né? Mas naquela época, assim como Rio de Janeiro e São Paulo, mais ou menos, né, de uma forma geral, muitas pessoas vão para São Paulo para fazer grana. E se a gente comparar salário e tal, às vezes em São Paulo você ganha melhor do que no Rio de Janeiro. Tô falando em general, né? Não é 100% de certeza. Sim.
é o mesmo para Sydney, se você comparar com qualquer outra cidade, na verdade, da Austrália. É verdade. Você vai ter um rate, né, que assim, é um valor hora maior aqui. Sim, isso é verdade. Do que nos outros lugares. Fora que, assim, não agora, né, porque pós-pandemia deu uma mudada bastante na Austrália inteira, então... No mundo todo, na verdade. No mundo inteiro. Todos os lugares daqui da Austrália estão precisando de pessoas para trabalhar, tá? Então, mas em Sydney sempre teve uma alta demanda, né? Então, por ser, tipo assim, uma cidade maior, com mais população, então sempre teve um fluxo maior. Então, era comum você ganhar um pouco mais aqui e, consecutivamente, achar mais trabalho aqui em Sydney, né? Sim. O custo de vida, voltando na comparação com São Paulo, é igual a São Paulo. O custo de vida em São Paulo é maior, porém o salário que você recebe é proporcional. Sim. Né? Generalizando. A mesma coisa aqui, o custo de vida aqui é maior, tanto que Sydney, assim como São Paulo, está na lista de uma das cidades com custo de vida maiores do mundo, mas você também, o valor hora que você recebe te ajuda a se manter nesse custo de vida alto. Então, o valor hora aqui é maior do que se a gente comparar em Gold. E as oportunidades de trabalho também são maiores. E isso, falando dos 4 meses que eu morei em Gold, por que eu mudei para Sydney, isso também interferiu. Antes de mudar para Sydney, eu já tinha vindo visitar 2 vezes. E quando eu vim para cá, eu lembro muito assim, vem na minha memória a primeira vez que eu estava no avião e foi à noite que o voo chegou. Quando você senta na janela, você consegue ver a cidade toda iluminada. Nossa, show de bola. Opera House e os prédios, né? Também e tal, sim. Eu falei, nossa, aqui parece que me deu essa sensação de realmente estar fazendo um intercâmbio. Então, esse sentimento, considerando no momento, né, eu falei, poxa, parece que tem menos brasileiros em Sydney do que em Gold. Talvez tenha a mesma quantidade, mas no momento foi o sentimento que eu tive, né, de ser mais desafiante no meu objetivo de falar inglês, aparentar que tinha menos brasileiros do que em Gold Coast. Com certeza as oportunidades de trabalho aqui maiores do que lá. E a escola de inglês que eu escolhi, que também é uma dica para quem for vir e de repente não sabe qual cidade escolher. Eu indico você pegar uma escola que tenha filiais em mais de uma cidade. Por quê? Foi o que eu fiz. Na época, a escola que eu vim estudar inglês era Langport. Na época, como realmente o meu objetivo foi estudar inglês, ela estava conceituada como a melhor da Austrália, então eu tinha olhado tudo isso, então eu não vim procurando a mais barata ou a que me possibilitava trabalhar. Eu vim realmente para melhorar o inglês. E na época, porque agora o Covid fez fechar algumas escolas, ela tinha em Brisbane, em Gold e em Sydney. Então ela tinha em 3 cidades. Que isso possibilita você de se locomover. Então, se você pega um curso, né? Uma escola que só tem, por exemplo, sei lá, em Sydney, você vai ficar preso a Sydney, você vai ter que ficar aqui cursando até você terminar, se formar, para se quiser aplicar para uma outra em outro lugar. Isso é importante, dica boa. E foi assim, para mim primordial, porque eu consegui linkar uma escola que pelo menos tinha um conceito de ser muito boa aqui, para aquilo que eu queria, né? Porque eu falo, tudo vai muito de acordo com o seu objetivo. O meu era realmente estudar inglês, sempre ressaltando, né? Então eu linkei uma que estava de acordo com o meu objetivo e que também não me deixava presa em um só lugar. Sim. Então, na época, se eu me mudasse para Sydney, eu não tinha que pagar nenhuma taxa extra. Eu só pagaria se eu decidisse voltar para Gold. Então, na primeira mudança, você não tinha cobrança nenhuma. Nada. E eu estava no final do meu visto. Então, o que eu pensei? Tenho 6 meses de visto, tenho 2 meses para experimentar Sydney. Falei, acho que vai ser suficiente. Se nesses 2 meses eu não curtir Sydney, como eu vou renovar, eu volto para Gold. Sim. O que eu poderia perder? Nada. Bom, até então, continua aqui em Sydney. Então, exato. Já sabe que... E pior que quando eu cheguei aqui, vi o frio que era aqui no inverno, porque eu vim pra cá em julho, ainda tava frio. Falei, meu Deus, não quero mais passar nenhum inverno em Sydney, vou embora desse lugar no próximo ano. Porém, cá estou. Sim. Ainda. Então essas foram as principais razões que você vir pra cá. Exato, me fizeram escolher Sydney. E deixa eu te falar, você sentiu qual foi a diferença que você mais sentiu chegando aqui na Austrália? Quando você chega do Brasil, o que te deu mais impacto, assim, sabe? Ai, que difícil. Porque no meu caso, eu senti muita questão da segurança.
Que te impactou. Tipo assim, poxa, cheguei aqui. Tá bom, beleza. Posso andar com meu celular de boa, não preciso ficar preocupado na rua. Tá. Sim, e eu vou responder exatamente o que me veio agora, tá? Sim, foi claro. uma pergunta massa que eu fico parado pra pensar. Não sei se impactou, mas que me fez assim... Tem um sentimento que delícia estar aqui. Era a qualidade de vida. Sim. Porque uma das coisas também, fora melhorar o idioma, eu trabalhava muito no Brasil. Minha vida era ok, eu sempre, né, se eu falo assim, eu amo o Brasil, amo meu país demais, então minha vida lá era ok, porém eu estava num momento muito estressante de trabalho e eu sempre pensava em abandonar tudo por um tempo para eu ter uma qualidade de vida e simplesmente viver. Então eu acho que isso, quando eu cheguei aqui, ainda mais como eu cheguei em Gold, morando em frente à praia, eu ia caminhando para a escola estudar inglês, eu ia caminhando para a praia no final da tarde. No meu break da escola, né, no recreio, como alguns da minha época vão entender essa expressão. Sim, recreio. No recreio da escola. De simplesmente ir para a praia e comer em frente ali na areia, em frente ao mar, e depois voltar. Isso para mim foi o melhor. Sim. Não, foi assim, falei, nossa, eu estou realmente tendo um tempo para mim, estou tendo tempo para parar e viver. Tanto que na época, quando algumas pessoas vinham, que você... A gente comentou sobre isso outro dia. O que você está fazendo na sua vida, né? Por que você largou tudo? Porque meu emprego era legal no Brasil. Eu estava numa situação confortável lá. E todo mundo, mas por quê? Agora eu morava sozinha e você está dividindo com várias pessoas. Que as pessoas falam muito, né? Você saiu do Brasil e está trabalhando com, sei lá, com limpeza, com... Por que você tinha fez tal isso? cargo. E minha resposta era tão tranquila e sincera dentro de mim que eu estava apenas vivendo. E o simples viver a vida era muito bom. Então, quando você me pergunta e eu paro para pensar, isso foi o que melhor para mim, assim, era ter essa qualidade de vida. Sim. E em Gold, eu ainda não estava trabalhando lá, eu inventava não, né? Eu procurava atividades. Então, fora a escola, eu ia caminhar na praia. Eu, já no segundo dia de Austrália, eu estava participando de um grupo de... eles chamam de body camp, alguma coisa assim, que é uma atividade na areia da praia à noite, exercícios, gratuito. Vai ter uma aula de yoga gratuita. Eu ia lá, me inscrevia, ia fazer em frente à praia. Vai ter tal festival em tal lugar. Então, assim, eu procurava passeios, eu procurava atividades, estudava também, né? Então, eu já procurava me encontrar e me sentir pertencente ao lugar. Isso foi muito bom. Foram 4 meses incríveis da minha vida. E com certeza é o motivo que eu tenho Gold no meu coração, porque foram 4 meses que eu praticamente não trabalhei. Sim. Que essas 2 vezes, né, que eu trabalhei lá não conta como realmente trabalhar, que é o que a gente faz hoje aqui. E simplesmente vivi. Então, eu acho que isso justifica o porquê que Gold está no meu coração. Sim. Você teve uma experiência muito boa lá, né? Então, muito. Você guarda com carinho, assim, tudo isso que você passou lá. Sim. Não, legal. Mas, então, aí você se programou certinho, chegou aqui, fez o curso de inglês, depois mudou pra Sydney e tal. E como é que foi? Como é que, tipo, você... Okay. Como é que foi? Conta pra gente essa experiência de chegar em Sydney. Você já tinha amigos aqui? Você teve que fazer amigos novos? Você já conhecia alguém aqui? Não? Trabalho? Como é que rolou essas coisas? Foi difícil, fácil? Ok. A única pessoa que eu conhecia na Austrália era o Maurício, meu amigo Manis. Se ele assistir esse vídeo, ele já, né? Se assistir, já dá um joinha aí, deixa o like. E curte, e segue a página dele e curte. Segue a gente. Maurício, meu querido Manis, que eu chamo carinhosamente de Manis, era a única pessoa que eu conhecia na Austrália, já morava em Sydney. Então, quando eu cheguei aqui, a única certeza que eu tinha aqui, morando em Gold, eu ia visitar Sydney em algum momento para visitar ele. Era a única programação de viagem, era essa. Entendi. E hoje já viajei quase, né? Mas então, minha única certeza era, vou para Sydney visitar o Maurício. E a Ruth, que hoje, né, é a esposa dele, na época era namorada. E então, assim, embora era a única pessoa que eu conhecia, mas o Manis, ele sabe disso, assim, eu nunca...
entrei em contato com ele pra, Manes, me indica trabalho, Manes, me ajuda, nunca. Porque, assim, acho que mais porque na minha personalidade eu jogo muito atrás. Se eu precisar de alguma coisa, eu não tenho problema nem em pedir ajuda, mas se eu já tô indo atrás e tô achando as respostas, eu não vi necessidade, tanto que isso nunca aconteceu. Lógico que no geral ele me deu dicas da Austrália, né? Van, é assim e tal, abre a conta no Commonwealth já do Brasil. Então abri minha conta antes de chegar aqui. Então foram dicas que ele foi me dando. Mas quando eu cheguei aqui mesmo, eu fui indo atrás muito por mim. Então quando eu decidi, eu comecei a pensar em mudar pra Sydney, assim como eu entrei em todos os grupos de Gold, eu entrei em todos os grupos de Sydney. E foi assim que eu fui analisando, caramba, tem muito mais oferta de emprego em Sydney. Foi assim que eu fui vendo na prática, né? E quando eu realmente decidi me mudar, eu entrei em contato com, não lembro se mais de uma, mas especificamente com uma empresa de cleaner. Falei que eu morava em Gold, que eu chegaria em Sydney em tal semana, se ela precisasse de alguém que eu estava à disposição e tudo mais. E também tinha visto no grupo o contato de uma outra empresa que na época era bem conhecida aqui, que se chamava Casual Hands, que atualmente se chama Olinga, e com o telefone lá do dono da empresa no grupo. Porém, qual era a minha confiança em falar inglês? Nenhuma. Eu só peguei o nome da empresa. Então, assim, quando eu falo dessa proatividade, isso de entrar nos grupos foi uma iniciativa minha. Isso de entrar simplesmente no Google e procurar empresas de cleaner foi iniciativa minha. Então eu fui... primeiro, quando eu cheguei eu mudei, então estava ainda no inglês, né? Fui com o meu professor, que tinha lá um dia que eles revisavam o currículo. Embora eu tinha um currículo fake, né, que eu criei para Gold, eu cheguei aqui, fui nessa sessão, atendi essa sessão na escola, e falei com o meu professor, você pode me ajudar a deixar ele com o inglês certinho? Imprimi vários currículos, saí na Darling Harbour, que é um lugar muito famoso aqui, onde tem vários restaurantes, frustradíssima, porque eu não consegui entrar em nenhum lugar. Não consegui entrar? Não consegui vir. Por quê? Porque eu tava com medo. Então você chegava, mas não dava passo. Eu não entrava. Eu tava assim, com uma pastinha com vários currículos impressos que eu imprimi gratuitamente na escola. Mas eu não conseguia. Você foi sozinha? Tava sozinha. Caraca, sozinha. Velho. Mas eu não entrei em nenhum. Por quê? Porque eu tava com medo, mas devido aos contatos que eu fiz já em Gold, eu lembro muito, então assim, tem momentos que marcam a sua vida, tem momentos que marcam períodos, enfim. Eu lembro que eu sentei ali na Darling Harbour, né, do lado ali pra aquela rio ali, rio não, sei lá, né? Aquela água que tem lá. Triste pra caramba, eu falei, meu Deus, não vou conseguir entrar. Isso, porque como eu falei no início do vídeo, eu vim com um inglês que eu me comunicava. Por isso que eu falo que é muito personalidade. E isso porque você é comunicativa também, né? Então, assim, porque a pessoa que é mais reservada, às vezes é um pouco mais difícil de se soltar, demora um pouco mais, né? É porque em inglês eu sou reservada. E aí eu lembro que eu tava sentada lá super triste, meu telefone tocou. Eu peguei e atendi. Aí era uma brasileira, das pessoas que eu tinha contatado quando eu tava em Gold, e ela falou, oi Vanessa, sou pessoa de tal lugar, você já está em Sydney? Você quer fazer um trial essa semana? Nossa, que show de bola. Minha primeira semana em Sydney. Então você tava triste que ele não conseguia entrar. Quando eu consegui entrar. E aí já recebe a ligação. Meu, Deus já falou com você na hora, né? Olha, tô te falando. Exato, não, 100%. Só foi o tempo de pedir pelo amor de Deus. Pum, ligação. Exato. Mas por isso que eu falo assim, a importância de você também ter essa proatividade de ir atrás. Porque se não fosse um contato que eu tivesse feito com ela também, antes de vir pra Gold, ela me ligaria, porque ela me ligou, Van, você já está em Sydney? Eu falei, estou. Quer fazer um trial tal dia? Eu pago. Tanto que eu digo que 2 anos atrás foi meu primeiro trial, eu não pago. Mas todos os meus trials até então sempre foram pagos. O trial, na verdade, é você chegar e como que eu posso dizer? Fazer um trabalho para eles analisarem você, como se fosse um aprendiz. Um teste. Para fazer um teste com você. E, por exemplo, sei lá, qual foi o seu trial? De cleaner.
Então, o primeiro trial dela foi de limpeza, então ela foi lá pra fazer, mas foi pago esse, né? Foi. Então ela pagou, porque acontece às vezes deles não pagarem, a gente não vai pagar o trial. Então, é só pra você provar que você tá apto a trabalhar, você é capaz. E se eles falarem assim, poxa, gostamos de você, vamos te pagar e, enfim, você continua indo lá e você vai receber, obviamente. Sim. Apesar que tem uma lei, se não me engano, que tem uma quantidade de horas, né? Eu só não sei exatamente quantas horas você pode fazer. Porque assim, você não pode, por exemplo, fazer 8 horas de trial, por exemplo. Você vai lá e trabalha o dia inteiro, trabalha pesado e o cara não te paga nada. Não, isso não pode acontecer. É ilegal, mas infelizmente acontece aqui na Austrália. Por isso que você precisa tomar cuidado. E assim, a pessoa que realmente agem de má fé aqui também. E quem realmente está precisando demais acaba aceitando. Só que assim, depois do primeiro dia, não vai mais se você não receber. Porque outra coisa que acontece aqui é as pessoas às vezes não pagarem também, né? Então assim, é triste, mas é uma realidade. Mas é verdade, porque no Brasil a gente não tem isso. Eu falo que no Brasil as empresas são muito responsáveis com o trabalho. Ninguém brinca com o seu salário no Brasil. E aqui, acreditem, eles brincam super. Eles pagam errado ou eles não pagam. Eu sou uma pessoa que desde o começo, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tenho um Notes no meu iPhone com marco certinho. Quando eu recebo, eu checo para ver se tá certo. Confiro pra ver se tá certo. Mas alguém já deixou de te pagar ou não? Nunca. Que bom. E digo, sorte minha. Porque não é a realidade de todo mundo. A gente tá sempre acompanhando no grupo de brasileiros em Sydney e tal. Pessoal, não trabalhei não sei quantos dias, esse cara não me pagou, enfim. Então, infelizmente, acontece. É bom ficar esperto com isso. Pra caramba. Então, graças a Deus, assim, eu tive sorte, fui abençoada, enfim. E teve proatividade também, né? Uma coisa legal que você falou. Porque você não ficou lá esperando, que nem eu fiz a brincadeira de Deus. Pediu pra Deus e ficou lá esperando. Não, você foi lá, né? Era um contato que eu já tinha feito antes de chegar aqui. E o segundo desse que eu falei, esse contato que eu peguei no grupo, em um dos grupos de Facebook, com o telefone do dono. Não, liga pra ele que você consegue shift. Shift, o que é um shift? É um dia de trabalho. Turno de trabalho. Isso, esse foi da Casual Hands? Da Casual Hands. Show. Como eu não sentia, obviamente, não tinha nem 6 meses de Austrália, não me sentia confiante pra falar no telefone, eu tinha o nome da empresa. Então o que eu fiz, fui lá no Google, casualhands.com.au, e tinha lá uma parte de informações, e ali eu mandei meu currículo e mandei meu e-mail ali. E falei tal, nananana. No dia seguinte, a pessoa que era responsável entrou em contato comigo, pediu todas as minhas informações, meus dados. Isso já na primeira semana de Austrália também, junto com esse primeiro trial. Na segunda semana de Austrália, eu tava com o primeiro shift. Da Austrália? Perdão, exatamente. A segunda de Sydney. Isso porque ela nem tá bebendo tanto vinho aí. É porque eu me confundo. Aí na segunda semana de Sydney, você já conseguiu trabalhar e já tava, super na bem. primeira eu tava nesse trial, que foi pago. Porém, o trial era durante meu horário da escola. Então, assim, na primeira semana, faltei uma aula, né? Mas como a minha prioridade era estudar inglês, falei, não dá pra continuar com essa empresa, porque eu não vou ficar faltando. Então, eu até falei pra ela, se você tiver algum horário à tarde, eu vou estar disponível, mas de manhã eu não vou conseguir faltar sempre. E como eu falei inicialmente, a escola que eu escolhi era uma das melhores aqui, então era super rígida, referente a faltas, as faltas e tudo mais. Então, isso é uma das coisas bem importantes, você tem que ver qual que é o seu propósito de vir pra cá, né? Porque a Von já repetiu várias vezes, o propósito dela foi focar mais no inglês. Sim. Então, por isso que ela tomou várias atitudes, né? Pra, por exemplo, priorizar isso. Então, ela estudou num horário que talvez fosse melhor para ela aprender inglês, pegou uma escola boa para aprender inglês. Tudo porque você ia usar voltando pro Brasil, né? O seu inglês, na sua profissão e tal. Sim, exatamente. Então, eu tô contando, assim, compartilhando a minha experiência de acordo com o meu propósito. Sim, show. Se eu vou pegar e conversar com uma pessoa que veio com o propósito de só trabalhar, é outra história. Coisa, assim. Mas consecutivamente você acabou trabalhando também. Sim. As coisas vão rolando, né? Exato, então, porque assim, quando eu pensei, não vou ficar só 6 meses, vou ficar mais tempo. Opa, preciso começar a trabalhar. Sim. Então, quando eu digo que genuinamente, do fundo do meu coração, decidi vou começar a trabalhar, foi quando eu realmente
Então eu vou para Sydney, vou realmente aplicar, e aí eu dei assim, coloquei toda a minha intenção realmente para procurar job, e eu acho que por isso que as coisas também realmente aconteceram. Então, nas primeiras semanas de Sydney, foi a primeira semana do Thrive, e a segunda eu já estava na Casual Hands, que naquela época já os horários eram ótimos, assim, eram longas horas de shift, então 8 horas de turno de trabalho, e eram turnos das 10 da noite às 6 da manhã, e eu tinha que estudar de manhã. De madrugada. De madrugada. Então você passava a madrugada e já ia direto pra escola? Direto pra escola. Olha aí, eu conseguia fazer isso durante 2 dias. No terceiro eu precisava dormir. Não tem como, você fica morta. E mesmo assim no segundo eu tinha que ir com uma latinha de Red Bull pra conseguir ficar acordada. Mas ao mesmo tempo já era os 2 últimos meses pra mim de inglês. Então um pouco que às vezes eu tinha que faltar porque eu tinha que dormir, não me prejudicou no meu diploma, não me prejudicou com a escola, devido às faltas que eu não tinha em Gold. Em Gold eu não faltava. Sim. Então eu estava com uma assiduidade, não sei, a minha frequência na escola, falando, né, bem em português, a minha frequência estava positiva. Alto, sim. Então um dia ou outro que, meu Deus, eu preciso realmente dormir, não me afetou. Você acabou faltando pra... Dormir. Sim. Dormir. Emagreci. Bom, já sou magra e emagreci muito mais. Nessa época porque eram muitas horas trabalhando em pé. Porém, o que às vezes eu converso assim. Bom, eu era no Brasil, meu último cargo no Brasil, eu era coordenadora de uma área sempre em empresas grandes. Tinha um salário que pra mim era incrível, mas eu nunca deixei isso. Quando eu vim pra cá, eu acho que eu me preparei muito emocionalmente pra não deixar isso me afetar no momento. Mas você vai fazer limpeza? Eu falei, sim, tá tudo bem. E eu lembro que o meu primeiro shift com Casual Hands, que também era cleaner, que também era limpeza, porém de um centro de convenção gigantesco aqui na Austrália, que é o ICC, aqui em Sydney, na verdade. Sim. Meu primeiro shift de lá de madrugada, eu lembro porque eu cheguei até a postar no Facebook. Se a gente procurar, a gente acha. Eu saí de manhã, 6 da manhã, e felizaça, Vi. Porque tinha trabalhado e tal. Porque eu tinha trabalhado e com um sentimento assim, caramba, eu posso ser tudo aquilo que eu quiser. Sim. Mesmo aquilo que eu não sei hoje, se me for ensinado, eu vou aprender. Vai, sim. Então, enfim, foi como eu recebi toda essa experiência. E depois daí, as coisas só fluíram, porque nunca mais fiquei sem trabalho aqui. Você vai conhecendo bastante pessoas, você vai te ajudando também. Conheci muita gente. Fui sempre explorando também áreas diferentes aqui. Nunca fiquei só como cleaner, só como bar, staff, ou como trabalhar em restaurante. Eu trabalhei em várias áreas que eu indico porque te possibilita você, voltando naquilo de você se conhecer, só que você se conhecer no Brasil, você está se conhecendo nas posições que você se coloca lá. Se você no Brasil só tem experiências com o escritório, que era uma minha, eu não sabia como eu me portar sendo trabalhando no restaurante, ou trabalhando como cleaner. Sim. Ou trabalhando, fazendo promoções, que são eventos. Então, a minha sugestão, se eu puder dizer assim, experimente, porque dependendo da sua carreira ou da sua vida no Brasil, você talvez nunca na vida teria a chance de experimentar. A oportunidade de trabalhar com uma coisa diferente. Coisas diferentes, assim, e que te abre a mente, onde você consegue absorver também aprendizados e conhecimentos, e você se conhecer cada vez melhor. Então eu fui abrindo esse leque e fui vendo, não, isso eu gosto de fazer, isso aqui eu não quero fazer mais, isso aqui eu consigo fazer mais vezes, sim, isso aqui é bacana. Que depois você começa a escolher. Primeiro que quanto mais qualificação você tem, mais você pode, mais oportunidade de trabalho você tem aqui, né? E mais você pode escolher. Sim. O que eu gosto, o que eu não gosto, porque a gente tem aqui o Traffic Control, por exemplo. Sim. Pelo menos quando eu cheguei, eu ouvi dizer, dá grana, tem muita mulher trabalhando com isso. Nossa, sempre bombou. O Traffic Control, na verdade, chamam de lollipop também, né? Não sei no Brasil, como que isso é no Brasil? Amarelo. Não, no Brasil não tem muito assim, né? É a pessoa que vai controlar o tráfego. Mas, por exemplo, tá tendo uma obra na rua. Então, eles chamam, geralmente são garotas, né? São mulheres, mas também tem bastante homem fazendo. Eles chamam a pessoa para ficar controlando o tráfego. Então, ela vai ficar com uma placa, com um stop, né, de pare, e a outra era qual que é a outra? Eu não sei, porque eu nunca trabalhei disso. E a outra acho que é slow, alguma coisa assim, pra você ir devagar. Tem slow mesmo. E aí ele vai virando. Então, por exemplo, vai controlando o tráfego. Então, uma fica numa ponta, outra fica na outra ponta.
e aí eles vão controlando essa passagem de veículos ali. E esse foi ainda uma área onde pagam, né, super bem. Super bem. E na sua época, então, a galera já estava chegando e já estava... Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi esse meu amigo Manis, que me falou, Van, você tá trabalhando disso aqui, eles pagam super bem, porque às vezes o problema é no frio e na chuva. Você tem que ficar lá, então... E você precisa ter algumas certificações, vamos dizer assim, para trabalhar com isso, assim como que para trabalhar com álcool você precisa também. Isso é importante. Sim. Todo mundo que chegar e quiser, por exemplo, trabalhar com álcool, que nem a Evan falou, trabalhar em evento, você vai precisar ter o RSA, né, que é o cartãozinho para trabalhar, enfim. As certificações, né? Trabalhar em obra, você vai precisar do white card, então todo lugar que você for trabalhar, qualquer coisa, você vai precisar ter essa certificação. Então, você vai precisar ter um curso, né, que comprove que você realmente está apto a trabalhar com isso, a exercer essa função. Né? Sim, e aí assim, o que eu ouvi quando eu cheguei? Tem pessoas que chegam e já pagam todos esses, nossa, eu vou fazer todos os cards porque eu preciso trabalhar. Eu, Vanessa, não recomendo. Eu recomendo, assim, primeiro que, por isso que é importante vocês conhecerem, porque por que mesmo pagando super bem eu nunca trabalhei com traffic control? Porque eu, Vanessa, conheço a minha personalidade e eu não tenho... eu não lido bem ou eu não curto trabalhar com um lugar que eu vou ficar parada, sem me mover. Sim. Eu sei, tô falando de uma forma geral, quem trabalha com traffic control e de repente assistir esse vídeo, eu sei que eu tenho amigas que trabalham com isso e falam, não, mas o que eu faço nem é tão monótono, dá pra ter uma coisa aqui, outra ali. Ok, mas como eu sei que tem também essa possibilidade de você ficar durante horas no mesmo local e por experiência minha aqui, fazendo outros trabalhos, eu sei que o tempo não passa, e como meu propósito não foi grana, por mais que pague bem, quando eu entendi o que era o trabalho, eu falei, não, isso não é pra mim. Isso aí é que nem você falou mesmo, que é você se conhecer, testar coisas novas e saber o que você gosta ou não. Que nem a Eva falou, tem amigas dela que fazem, eu também tenho amigas que fazem, super adoram, entendeu? Exato. Então, vai de pessoa pra pessoa, você se conhecer. Porque se você não, tem que chegar na Austrália e trabalhar, e você já gasta dinheiro, porque todos esses cartões, essas certificações são pagas. Sim. Né, Vi? E pelo que eu sei, eu não sei o valor exato, mas pelo que eu sei, as de traffic control para trabalhar em obras são caras. É meio caro. Porque você gasta as certificações e as roupas. Sim. Né? Como eu falei, eu nunca trabalhei com isso, eu não sei passar exatamente os valores, mas eu só sei que é caro. Sim, é meio caro. Então pensa, você chega aqui já com dinheiro contado e precisa trabalhar. E você já chega, você não se conhece o suficiente, ou, não, já quero fazer todos os cards porque eu preciso trabalhar. E de repente você vai gastar dinheiro com uma coisa que você nunca vai trabalhar. Esse sou eu, tá? Eu cheguei aqui, então teve muito esse negócio de tipo assim, você precisa ter os cards que você não sabe se você vai trabalhar na área X, Y, Z. E aí eu falei, nossa, eu preciso tirar todos os cards logo, então meio que você se desespera, né? Porque precisa trabalhar. E você precisa trabalhar e sem esses cards, sem esses cursos de certificação, você não vai conseguir trabalho, entendeu? Então eu já fiz, fiz a RSA, que é para trabalhar em bar, fiz white card, que é para trabalhar não sei o que, tirei outro card, não sei o que. Então fui tirando e tem uns que eu nem usei até hoje, nunca usei. Mas tá aí o card, se eu precisar. Então assim, principalmente para quem estiver então se planejando para vir, mas não vou conseguir vir me preparar muito financeiramente para vir, eu acho que a dica é realmente pense exatamente, pense naquilo que você gosta de fazer e naquilo que você vai chegar aqui gastando, porque se você tá com seu dinheiro contado e não vou ter que chegar lá e trabalhar, mas também não posso esbanjar grana, pense em não gastar com coisa que de repente vai requerer muito dinheiro e depois você não vai usar. Então, a dica que eu daria é só pra balancear. Então, foi o que eu fiz, tanto que o RSA, que é pra trabalhar com bebida alcoólica, eu tirei depois de quase um ano. Sim. Depois, acho que eu me sinto mais confiável e tal. Porque eu falei, por mais que eu ouvi falou que eu sou comunicativa... Você é super... A Vanessa é aquele tipo de pessoa que conhece assim 1 milhão de pessoas na rua. Ela vai saber, tudo bem, falar com um, falar com o outro. Eu faço amizade fácil. Sim. Não porque eu tô bebendo vinho, mas mesmo só eu faço. Tanto que, fora o Manis, que eu vejo muito pouco, conversei com ele antes de ontem, que era o aniversário dele, e eu falei, Manis, já tem 2 anos que a gente não se vê. Ele, mentira. Eu falei, como pode?
Hoje eu tenho mais amigos aqui do que no Brasil. No Brasil. É porque você acaba parando de falar com alguns, né? Tipo assim... Não, é porque... Não sei, Vici, se é por isso. É porque... O que foi interessante pra mim, porque eu já vim com 30 e poucos anos, que talvez seja diferente pra quem vem mais cedo. Eu experienciei aquilo que a gente experiencia no colégio. Quando você entra no colégio novinho e conhece várias pessoas e faz atividade de colégio. Eu vim com 36 anos e entrei na escola de inglês. Qual é o legal de você entrar na escola de inglês quando você vem pra cá? Você conhece muita gente. Sim, verdade. De todas as idades, então eu com 36, eu era praticamente a mais velha da minha sala. Só que eu, como eu não tenho problema nenhum com isso, quero ter amizade com pessoas da minha idade, cara, eu tinha amigos de 18, de 19, de 20. Mas você acha que a sua idade foi um empecilho em alguma coisa pra você? Então, a única coisa que pra mim é empecilho é... Porque aí se a gente for falar de imigrar pra Austrália... Imigrar ou migrar? Não sei agora se eu tô falando certo. Mas enfim, pra você se tornar um residente ou um cidadão australiano, a idade é empecilho. Sim, o que eu também vim consciente. Então, eu também acho que o mínimo de consciência que você viaja que é importante. Porque eu sabia que a idade seria empecilho. Parece que a última consulta que eu fiz, eu teria que já estar para conseguir um sponsor ou para conseguir a cidadania por volta de 45 anos. Sim. Hoje eu tô com 42. Então, é uma diferença para quem chega aqui com 20 e poucos. Mais novo, sim. Você tá com um gás diferente de fazer toda uma faculdade, de fazer pós. Eu já vim com faculdade, já vim com pós-graduação. Qual que é a minha energia para fazer tudo isso de novo? Sim. Menos um para não dizer negativo, né? Então... Ô, Van, e fala pra mim, quais são as coisas que você não tinha ideia da Austrália? Ok. Que, assim, você realmente não imaginava e chegou aqui e você descobriu. 2 coisas que você descobriu aqui. A primeira, que isso falando assim parece muito simples e que não é perigoso, mas eu não fazia ideia de que a mão aqui do carro, pra gente atravessar a rua, o lado que se dirige do carro, que era contrário do Brasil. Sim, que é mão inglesa, né? Aqui é mão inglesa. Então, mas que besteira, isso é muito simples. Não, isso é um perigo real pra você morrer atropelado. Então... Já quase morreu. Assim que várias. Então, até hoje eu olho pros 2 lados, na dúvida pro meu cérebro não dar bug, né? Não bugar. Eu olho pros 2 lados, que é mais seguro você olhar pros 2 lados. Porque isso é um perigo real, oficial, quando se chega aqui, nós que somos brasileiros, né? Sim, é verdade. Então isso foi muito. E tá bom, Van, qual foi o seu nível de pesquisa antes de vir? Não fiz uma pesquisa super intensa, tá? Não fiz mesmo. Porque talvez se eu fizesse eu saberia disso. Então eu descobri isso aqui e isso realmente é perigoso. Essa eu acho que é a primeira coisa. E a segunda é o quanto venta aqui. Nossa, real. Venta pra caramba. Muito. Que é onde torna um lugar muito mais... Faz com que a Austrália, eu acho que é um dos motivos que faz a Austrália ser mais... A gente sentir mais frio do que no Brasil. Porque aqui venta muito, gente. Venta bastante. Muito. Então, isso também eu não fazia ideia. Eu lembro que eu gravava áudio pra minha família, pra meus amigos. E o pessoal que não morava aqui na Austrália, eu via sempre uma barulheira. Eu falei, pessoal, que barulho é esse? Eu não sabia que na Austrália ventava tanto assim. Exato. Ontem eu acho, antes de ontem eu tava na City. A City aqui é o centro da cidade. De Sydney, ou de qualquer cidade, na verdade, a gente fala City. E mandando, eu sou a pessoa do áudio, meus amigos sabem, eu sou a pessoa que quem não gosta de áudio odeia, porque eu mando áudio de mais de 2 minutos. Me julguem, mas eu sei que as pessoas aí vão concordar que me podcast, conhecem. Podcast da Vanessa. E aí o vento sempre estraga tudo. Sempre. Então às vezes eu falo, eu vim pra cá porque tá ventando menos e continuo falando. E aqui venta muito. Se for pra falar de 2 coisas, essas são as principais. Pra mim, Legal. Pra mim foram as principais. Bom, Van, obrigado por ter sido a primeira aqui a estrear esse quadro novo. Por passar as dicas pra galera, contar um pouco da sua experiência. Sim. E se você gostou desse vídeo, já dá um joinha aí, se inscreve no canal. E tem a questão do Instagram, que você vai colocar, segue do Instagram a gente, também, ou ali ou aqui. Vou colocar aí aqui Sim. em cima ou embaixo, qualquer lugar, no meu, da Van. Segue a gente. Segue a gente lá.
se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com um amigo que quiser vir para a Austrália ou que tem vontade, curiosidade de saber sobre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!